Vamos lá, galera. Tudo beleza? Professor Michel, seguindo as aulas da série de trigonometria. Na última aula falamos do seno e agora falaremos do cosseno de um ângulo. Então, se o seno de um ângulo ele era, sobre o eixo y, o cosseno vai ser todo o comprimento medido sobre o eixo x da circunferência. Então, aqui temos aqui, sempre o eixo x vai ser o nosso cosseno, ou seja, tudo relacionado ao eixo x é relacionado ao eixo dos cossenos. Então, pensando num plano cartesiano, onde o eixo x que nos interessa, a partir desse ponto aqui que é a origem para a direita, ele vai ser positivo. Então, sendo assim, o cosseno sempre vai ser positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Tudo beleza? Que é no quarto quadrante. Por quê? Porque ele está à direita do eixo x. Enquanto que à esquerda do eixo x, nós temos o segundo e o terceiro quadrante. Então, no segundo e no terceiro quadrante, o cosseno vai ser negativo. Tudo bem? E diferente dos sinais do seno, o seno é sempre sobre o eixo y, já o cosseno é sempre sobre o eixo x. Então, pensando nisso, a gente tem aqui, se é sobre o eixo x, desenhei o círculo trigonométrico novamente para vocês verem. Do centro até o 0 graus, a gente tem sempre que o raio da circunferência no círculo trigonométrico vale 1, não é isso? Então, do centro até o ângulo 0, o cosseno de 0 vale 1. Por isso, então, que o cosseno do 0 vale 1. Porque do centro até o ângulo, o comprimento é exatamente 1 no eixo x. Ok? No ponto 0 até o ângulo 30, ele passa aqui no rosa, então ele vale raiz de 3 sobre 2. Do ponto 0 até o 45, o tracejado e o comprimento vai até aqui, raiz de 2 sobre 2. Do 60 graus é do ponto 0 até o ângulo 60. Então ele traça aqui no verde, o comprimento dele no eixo x vai valer meio. E no 90 graus ele não caminha sobre o eixo x, então por isso que o cosseno de 90 é 0. Tá ok? Quando ele vai caminhando para o segundo e para o terceiro quadrante, o comprimento dele vai ficando do lado esquerdo, então os resultados vão ficando negativos. Então o cosseno de 180 acaba valendo menos 1, porque daqui até aqui vale menos 1, tá ok? Porque o comprimento vale 1, mas se é para a esquerda é negativo, ok? Então o maior valor que o cosseno pode assumir é 1. E o menor valor que o cosseno pode assumir é menos 1, que é o do 180. Tudo beleza? Então, agora, seguindo a linha de raciocínio e a redução ao primeiro quadrante, que continua as mesmas fórmulas do seno, a gente vai tentar descobrir os ângulos do cosseno para aqueles caras que estão ali. Cosseno de 150. Quanto é que vale o cosseno do 150? A primeira coisa que nós temos que fazer, já temos os valores tabelados aqui, Tá vendo os valores tabelados? 0, 1 raiz de 3, 2 raiz de 2, meio, 0 e menos 1. Esses são os nossos valores padrões, que são os nossos valores, os ângulos notáveis do primeiro quadrante. Tá? Então, a redução ao primeiro quadrante é para rebater nos ângulos do primeiro quadrante. Tá? O cosseno de 150. 150 está no segundo quadrante. Se 150 está no segundo quadrante, eu tenho que aplicar a fórmula do segundo quadrante. Você não sabe o desenho a princípio na sua cabeça. Então, você tem que aplicar a fórmula do segundo quadrante. Aplicando a fórmula do segundo quadrante, temos 180 graus menos x é igual a 150. Então, 180 menos que ângulo que dá 150? 30 graus. Então, x vale 30 graus. Se x vale 30 graus, o cosseno do 150 é exatamente igual ao cosseno de 30 graus. Só que você tem que ver o seguinte, no segundo quadrante, o cosseno está na parte esquerda do eixo x. Então, ele vale o valor negativo do cosseno de 30 graus. Então, se o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2, o do 150 vale o negativo do raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, a gente investe aqui o cosseno do 150. Beleza? Seguindo aqui a linha, cosseno de 240. Quanto é que vale o cosseno de 240? O cosseno de 240 está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, ele tem que obedecer à fórmula da redução do terceiro quadrante. Então, vamos lá. 180 graus mais x é igual a 240. 180 mais que ângulo que dá 240? O 60 graus. Então, o ângulo vale 60 graus. Isso quer dizer, então, que o cosseno de 240 é igual ao cosseno de 60. Só que o 240 graus não está no terceiro quadrante? Se ele está no terceiro quadrante, ele está tocando na parte
negativa do eixo x. Se ele está tocando na parte negativa, então o nosso resultado tem que ser negativo. E se ele é negativo, menos o cosseno de 60 é menos meio. Tranquilo? Vamos continuar com a linha de raciocínio. Cosseno do 315. Cosseno de 315, 315 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, ele tem que reduzir ao quarto quadrante. Então, 360 graus menos x é igual a 315. 360 menos que ângulo que dá 315? 45. Então, ele vai ser igual ao cosseno do 45 graus. Se ele vai ser igual ao cosseno do 45 graus, no quarto quadrante, ele está tocando exatamente na parte positiva do x, olha aqui, ó, no círculo trigonométrico. Olha lá. Então, por isso que ele é positivo. Então, ele vai ser exatamente igual ao cosseno do 45. O cosseno do 45 vale raiz de 2 sobre 2. E então, o de 315 também. Beleza? Já vimos também como transformar um ângulo para de radiano para graus. Então, vamos fazer essa primeira transformação. Transformando o ângulo de radiano para graus, nós temos 3π sobre 4. Como a gente transforma ele para radiano? Quer dizer, para graus, né? Ele está em radiano. Transformando π por 180. Então, se nós transformarmos o π por 180, vai ficar 3 vezes 180 dividido para 4. Beleza? Então, teremos o quê? 180 dividido para 4 dá 45. 3 vezes 45 é igual a 135 graus. Então, o cosseno de 3π sobre 4, ele está te pedindo o cosseno do 135, perdão, errei. 135 graus. Quanto é que vale o cosseno de 135 graus? Primeiro temos que reduzir ao primeiro quadrante. Como reduzimos ao primeiro quadrante? Usando a fórmula do segundo quadrante aqui, ó. 180 menos x é igual a 135. Que ângulo que subtraído de 180 dá 135? 45 graus. Então, o cosseno do 135 é exatamente igual ao cosseno do 45. Só que se ele está no segundo quadrante o 135 toca na parte esquerda do eixo x. Então, ele é negativo. Com isso, ele acaba sendo menos a raiz de 2 sobre 2. Beleza? E, novamente, aquele exemplo, se o ângulo ultrapassa o ângulo de 360 graus. Michel, como a gente vai ter que fazer? Aquele bizu, né? Pega o ângulo e faz a primeira determinação positiva. E como a gente faz? O ângulo dividido por 360. Beleza, Michel? 2.100 dividido por 360 dá 5. Ou seja, ele aplica 5 voltas na circunferência. 5 vezes 360, 1.800. Para 2.100 faltam, vamos ver, subtrai, faltam 300. Se faltam 300 graus, o 2.100 ele para no 300. Então, ele dá 5 voltas na circunferência e para no 300 graus. Aí, o que quadrante está o 300 graus? O 300 graus está no quarto quadrante. Faremos a redução ao primeiro quadrante. 360 menos x é igual a 300. 360 menos que ângulo que dá 300? O próprio 60. Beleza. Então, eu já sei que o cosseno de 300 em valor é igual ao cosseno de 60. Vamos ver se os sinais são iguais. No quarto quadrante, o 300 toca no lado direito do eixo x. Então, é positivo. Então, ele é exatamente igual ao cosseno de 60. Quanto é que vale o cosseno de 60? Meio. Beleza, pessoal? Então, assim a gente encerra, né, as duas principais funções circulares, que é seno e cosseno. Na próxima aula, veremos como funciona a tangente. Lembrando que eles têm as mesmas ideias, né? Redução ao primeiro quadrante, valores tabelados e seus sinais de devidos quadrantes. Valeu? Abraço, galera, e até a próxima.